Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. Só que antes de entrarmos no conteúdo deste vídeo, eu já quero lhe fazer um convite. Você que ainda não apertou esse botãozinho vermelho logo abaixo, eu te peço humildemente que aperte nesse botãozinho, se inscreva em nosso canal, faça parte desse canal, ative o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. Também não esqueça de deixar o seu like, querido. Muita gente assistindo o vídeo, pouco like, então vamos deixar o like que ajuda muito o YouTube reconhecer que esse canal, os conteúdos postados são importantes e assim o YouTube divulga para mais pessoas. Também não esqueça de compartilhar os conteúdos do canal para os seus grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Assim você estará me ajudando e eu também irei lhe ajudar postando conteúdos bíblicos para o reino de Deus. Então vamos dar continuidade à nossa introdução à teologia pentecostal. Hoje nós vamos falar da inerrância bíblica, né? A inerrância da Bíblia Sagrada. Eu vou dividir esse tópico da inerrância da Bíblia em dois tópicos. Vou fazer o primeiro e logo depois fazer o segundo. Então vai ser dois vídeos a respeito da inerrância da Bíblia Sagrada. Estamos estudando a teologia sistemática pentecostal, né? Estamos na página 33, se você quiser acompanhar isso, se você estiver em casa, esta teologia, né? Então vamos continuar. Em sua apologia sobre a inerrância da Bíblia, John Wesley é incisivo e direto. Se há algum erro na Bíblia, então pode haver 1000 erros. Por isso, conclui, se há uma falsidade sequer naquele livro, ele não proveio da verdade. Então, o que John Wesley está querendo dizer aqui, né? Se existe um erro, então pode haver 1000. E se há uma falsidade sequer naquele livro, ou seja, na Bíblia, ele não provê da verdade. E a Bíblia deixa claro que Deus, Jesus, é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que ele vai dizer mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como pode, na verdade, haver falsificação? Então, isso é uma incoerência, né? Não tem como um ser, um Deus, no caso, Deus, sendo verdade em sua palavra inspirada pelo Espírito Santo, que também é Deus, né? A terceira pessoa da Trindade. Então, se ela é inspirada pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como pode ser falso? Então, há uma incongruência, podemos dizer, né? Há um desconexo, né? Entre essas passagens que autores, teólogos dizem que a Bíblia possui erros, né? E não tem como, uma vez que Jesus declara que ele é a verdade. Então, como discordar de um artigo de fé tão cristalino e lógico? Sem esta doutrina, o cristianismo seria impossível. Suas verdades, tendo como base a Bíblia Sagrada, exigem seja esta não apenas divinamente inspirada, mas de igual modo infalível, completa e inerrante. Então é um pacote, a Bíblia não contém erro, ela é infalível, ela é completa, né? A Bíblia não precisa de atualizações, como nós temos vendo alguns pastores, né, dizendo por aí que a Bíblia tem que ser atualizada. Não, a Bíblia, pela ser antiga, ela é a mais atual que existe. É uma Bíblia que sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Presente, passado, presente e futuro se funde na eternidade de Deus. Porque Ele é eterno, Ele não vive no tempo. Então a Bíblia não contém erro, né? Nem é falível, ela é infalível, completa e inerrante. Por conseguinte, se não aceitarmos integralmente a inerrância da Sagrada Escritura, todo o arcabouço doutrinário da religião fundada por Jesus de Nazaré haverá de desaparecer. Se primarmos, no entanto, pela ortodoxia bíblica e teológica, não há por que
temer aqueles que, embora se autodenominem liberais, revelam-se intolerantes e impiedosos em sua abordagem ao fundamentalismo evangélico. Se o manto do liberalismo exibe-se agressivos e inquisitoriais, a maioria nem mesmo aceita o debate acadêmico. Afinal, o que é a inerrância bíblica? Então nós vamos saber o que é a inerrância bíblica. Por que ela é tão importante para a nossa fé? Outra pergunta. E por que sem essa doutrina a Sagrada Escritura perde toda a razão de ser? Definição. A melhor maneira de se compreender uma doutrina é buscar-lhe uma definição adequada. Sua conceituação, a partir daí, torna-se mais fácil e não pecará pela falta de clareza e objetividade. Vejamos, pois, de que forma haveremos de definir a doutrina da inerrância bíblica. Definição etimológica. Então vamos para a etimologia da palavra. A palavra inerrância vem do vocábulo latino inerrantia e significa literalmente qualidade daquilo que não tem erro, infalível. Definição teológica. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual a Sagrada Escritura não contém quaisquer erros, por serem inspirada, infalível e completa a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante tanto nas informações que nos transmite, como nos propósitos que expõe e nas reivindicações que apresenta. Sua inerrância é plena e absoluta. Vou repetir, a inerrância bíblica ela é plena e absoluta, isenta de erros doutrinários, culturais e científicos. Inspira-nos ela confiança plena em seu conteúdo, né? Então, na sua etimologia, inerrância significa qualidade daquilo que não tem erro, ou seja, um produto de qualidade, de confiança que não possui erro. E na sua definição teológica, a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual a Sagrada Escritura não contém qualquer erro, por ser inspirada, infalível e completa a palavra de Deus. Neste sentido, a doutrina da inerrância bíblica pode ser compreendida também como sinônimo de infalibilidade. O teólogo pentecostal John Hines assim define a doutrina da inerrância das Sagradas Escrituras. Embora os termos infalibilidade e inerrância tenham sido historicamente quase que sinônimos do ponto de vista da doutrina cristã, muitos evangélicos têm preferido ora um termo, ora outro. Alguns preferem inerrância para se distinguir dos que sustentam o poder, a infalibilidade, referir-se à veracidade da mensagem da Bíblia, sem necessariamente indicar que a Bíblia não contém erros. Outros preferem infalibilidade, a fim de evitar possíveis mal-entendimentos em virtude de uma definição demasiadamente limitada da inerrância. Atualmente, o termo inerrância parece estar mais em voga que infalibilidade. Então, tem pessoas que utilizam esses dois conceitos, inerrância e infalibilidade. Inerrância, o grande debate teológico do século XX. Então, vamos ver esse debate, né? Foi exatamente em torno da inerrância bíblica que girou a maior controvérsia teológica do século XX. Até então, tinha-se como pressuposto básico que a Bíblia, como a inspirada palavra de Deus, era absolutamente inerrante, tanto no que concerne a doutrina, como no que tange as informações geográficas, históricas e científicas. Nenhum teólogo cristão ousava colocar em dúvida a inerrância da palavra de Deus. Se na comunidade cristã, quer católica, quer protestante, ninguém se atrevia a questionar a inerrância das Sagradas Escrituras, os filósofos seculares vinham, desde o iluminismo, lançando não poucas dúvidas sobre a integridade da doutrina das informações contidas na Bíblia. Então, quem lançou dúvida foi filósofos seculares, porque no âmbito, no seio das igrejas,
é praticamente 100%, podemos dizer, concordável da inerrância bíblica. Aí chegam uns teólogos, né, entre aspas, enviado não por Deus para deturpar a Sagrada Escritura. Aí talvez são esses tipos de pessoas que estão subindo em cima dos altares das nossas igrejas, pregando contra a Bíblia. Ou seja, se eu não acredito que a Bíblia é inerrante em sua totalidade, eu posso lançar uma palavra também que coloca dúvida em meu coração. Então nós temos que vigiar e não aceitar esses tipos de pessoas em cima dos altares das nossas igrejas. Porque um verdadeiro crente gera um verdadeiro crente. Agora um falso crente, falso teólogo, vai gerar falso crente e falso teólogo. Então temos que ter cuidado, né? Toda essa discussão veio a se acirrar com a chamada teologia liberal. Teologia liberal, que, conquanto nascida no século XVIII, veio a ganhar corpo no século passado. De repente, o que parecia inconcebível já era discutido abertamente no mundo acadêmico. Afinal, a Bíblia é ou não é a inerrante palavra de Deus? Se a inerrância era posta em dúvida, por que ficaria intocada a sua inspiração verbal e plenária? Então, você está vendo como um conceito, um erro, puxa a outro erro? Se eles lançam dúvida para nós da inerrância da Bíblia, por que não colocar dúvida através da sua inspiração verbal e plenária? Está vendo como que nós temos que tomarmos cuidado e vigiar em certas coisas para não comer comida estragada de pessoas que não têm compromisso com a verdade? Então temos que ser vigilantes. Semelhante controvérsia levou a ortodoxia cristã a se reunir para apresentar uma apologia da inerrância da inspiração sobrenatural da Bíblia Sagrada. E desse debate resultou um documento conhecido como a Declaração de Chicago. A Declaração de Chicago, em 1978, eruditos de várias confissões cristãs se reuniram na cidade norte-americana de Chicago, a fim de discutir a inspiração sobrenatural da Bíblia e a sua consequente inerrância. Findo os trabalhos, os participantes do encontro publicaram uma declaração realçando a ortodoxia dos princípios teológicos acerca da Bíblia Sagrada. A Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica, entre outras coisas, afirma: a autoridade das Escrituras é a chave para a igreja cristã em todos os séculos. Aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor são intimados a mostrar a realidade de seu discipulado através da humildade e da obediente fidelidade à palavra escrita de Deus. Rejeitar as Escrituras como a nossa regra de fé e conduta constitui-se em deslealdade para com o nosso Mestre. O reconhecimento inquestionável e irrestrito da Sagrada Escritura é essencial para a completa compreensão e confissão de sua autoridade. Olha, rejeitar a obediência, a fidelidade à palavra, é o mesmo que rejeitar a Jesus, a Cristo. Olha a importância de entendermos o conceito de inerrância e aplicarmos o seu conceito em nosso coração. Porque se nós rejeitarmos a Bíblia é falível, a Bíblia não é inerrante, nós estamos dizendo que Jesus é falível, que Jesus de certa forma erra, e não. A Bíblia é infalível, é inerrante, porque Jesus é a verdade. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia é a verdade. O Espírito da verdade. Então, meus queridos irmãos, ficamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar os 5 primeiros artigos da Declaração de Chicago. Então, que Deus possa lhe abençoar. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.